Você já foi ver o novo filme do Superman, que está em exibição aí? É a primeira vez que eu comento aqui no Fé e Café a respeito de um filme. Nunca havia feito isso. Uma vez ou outra já comentei sobre um livro, mas sobre um filme é a primeiríssima vez. E eu não vou entrar nas polêmicas que estão aí pululando na internet, no YouTube, está cheio de vídeo de comentaristas, né, com polêmicas do tipo: quem é o melhor ator a interpretar o personagem tão icônico, né? Um dos mais icônicos de toda a cultura nerd de todos os tempos, né, que é o Superman. Por acaso foi o Henry Cavill, que até agora fazia o papel, ou é o novo David Corenswet? Aí vem alguém e diz: nenhum dos dois, o melhor de todos foi o Christopher Reeve. Aí alguém pergunta: quem é o melhor diretor? Qual foi o melhor roteiro? Foi o do Richard Donner, né, o primeiríssimo filme. Primeiríssimo não, mas um filme que inaugurou o Superman nessa era recente, digamos assim, de 1978. Ou foi o Zack Snyder, ou é agora o James Gunn. Não vou entrar nessas polêmicas, não vem o caso de jeito nenhum. Não é sobre isso que eu quero falar, não. Mas eu quero comentar sobre algo que eu acho extremamente interessante que aparece neste novo filme. Que eu entendo que o filme apresenta uma lição de antropologia. O que é isso? Antropologia é o termo técnico que significa estudo do ser humano, criatura humana, pessoa humana, gênero humano, homem, mulher. Vem da palavra grega anthropos, que significa humano, e logia é um sufixo que aparece em várias palavras em português e que tem o sentido de estudo. Observe palavras como, por exemplo, biologia, geologia, muitas especialidades da medicina, por exemplo, cardiologia. Então essas palavras têm a ver com estudo. Então a antropologia, estudo do ser humano. Aí tem a antropologia cultural, que estuda sistemas de crenças, noções, por exemplo, como o parentesco, o ordenado e o proibido que cada cultura tem. Tem a antropologia física, né, que é o estudioso, o especialista em antropologia física faz coisas como do CSI, né, os cientistas forenses, né, a medicina legal forense, né, descobre a partir de um esqueleto detalhes da vida daquele indivíduo, que é uma coisa assim impressionante, parece coisa de ficção, né, mas é real. Tem a antropologia teológica, que estuda o ser humano a partir de uma perspectiva daquilo que a Bíblia fala sobre a criatura humana. Tem a antropologia filosófica, ou seja, reflexões de filósofos ao longo dos séculos sobre essa complexidade que é o ser humano. E existem, plural, diferentes abordagens filosóficas à criatura humana. Eu não vou entrar aqui no detalhamento de nenhuma delas, porque fugiria completamente ao propósito aqui do Fé e Café. Então, depois de ter dado essa brevíssima conceituação do que significa antropologia, vamos pensar no filme. O que um filme novo agora do James Gunn ensina sobre o ser humano? Afinal de contas, né, nós todos sabemos, mesmo quem não consome cultura pop, mesmo quem não é nerd, sabe que o Superman não é humano. Na mitologia desse personagem, ele é um alienígena, né, veio do planeta Krypton. Então, fisicamente, se parece com os humanos, não dá para distinguir um humano de um kryptoniano de jeito nenhum, mas devido à exposição ao sol amarelo do nosso sistema solar, ele adquire superpoderes que nós humanos não temos de jeito nenhum. Então a gente vai aprender alguma coisa de antropologia com alguém que não é humano. Esse é o paradoxo do filme, que eu acho extremamente interessante. O filme vai ensinar exatamente sobre ser humano. No filme nós encontramos um vilão clássico do Superman, o antagonista clássico dele, que é o Lex Luthor, que é um bilionário inteligentíssimo, genial, e que pensa que por ter muito dinheiro ele pode fazer o que ele quiser. Pode interferir nos assuntos de outros países, negócios de outros países. Faz lembrar alguém que você conhece aqui na vida real? Eu acho que sim, né? Você vai se lembrar de alguém da vida real
que multimilionário e que acha que por isso pode fazer o que quer e que pode determinar a política de outros países. Imagine você estar na sua casa e ter um vizinho seu que é muito rico, então esse vizinho é muito mais rico que você, ele acha que por ser rico pode ir na sua casa e determinar o que você vai fazer ou não, como é que você vai se comportar. Você não vai aceitar se isso acontecer, não é? Mas bom, isso é outra história, não vamos falar sobre isso agora não. O que o Lex Luthor tem a ver com essa questão de ser humano? O Luthor, então, aquele bilionário, inteligentíssimo, genial, muito rico, mas que não tem escrúpulo nenhum, os atos dele são motivados por inveja. Ele morre de inveja do Superman e faz de tudo para destruí-lo e quer apagá-lo, né? Cancelá-lo nas redes sociais, inventa mentiras, fica soltando aquelas mentiras o tempo todo. Só isso que ele faz. E aí, no filme, vou dar um spoiler aqui, tenho que dar. Clark Kent, né, que é o alter ego, né, do Superman, é difícil dizer quem é o alter ego de quem. Se é o Clark que é do Superman ou se o Superman que é do Clark. Mas o Clark está conversando com o Jonathan Kent, que é o pai adotivo dele. E é uma cena bonita porque é um homem rural, um homem a vida inteira na zona rural, tem uma pequena propriedade rural no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E aquele homem simples apresenta a sabedoria que geralmente as pessoas rurais têm. E ele diz para o filho dele, que ele ama como se fosse filho biológico mesmo, criou a vida inteira, e diz para o filho dele, meu filho, você é o que você vai decidir da sua vida. Sua vida não vai ser determinada por alguém outro, você toma as suas decisões. Você não vai ser direcionado por aquilo que alguém outro decidiu por você. E aí o Clark entende a lição. Ele tem superpoderes e decidiu usá-los para fazer o bem, para cuidar das pessoas, para lutar por justiça, para defender quem não pode se defender. E o filme vai mostrar isso de uma maneira muito constante, muitas e muitas cenas do Superman defendendo quem não pode se defender. Desde pessoas humanas, crianças, até mesmo animaizinhos, né? Um esquilo, por exemplo, tem essa cena, estou dando spoiler aqui. Ser humano é tomar decisões. Nós humanos somos criaturas moralmente responsáveis. Somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Que decisões nós vamos tomar? Vamos permitir que a inveja nos domine, e aí nós vamos agir dominados pela inveja e com isso fazendo mal para os outros? A inveja é filha do orgulho. Por que nós temos inveja? Porque nos sentimos melhores que os outros. Vemos alguém que tem algo que nós não temos e achamos que somos melhores que aquela pessoa. Eu que deveria ter aquilo que ele ou ela tem, eu sou melhor do que ele ou do que ela. E aí agimos mal. Ou vamos agir fazendo o bem. É assim que o Superman resolveu agir. Não precisa ter superpoderes, super força, capacidade de voar. Não precisa ter nada disso para fazer o bem. Não precisa ter nada disso para pensar no próximo. Não precisa ter nada disso. É uma decisão que nós tomamos. Faz sentido para você? Se é assim, clique aí na mãozinha do joinha, inscreva-se no Fé e Café, ajude a compartilhar esse conteúdo e se você já se inscreveu, muito obrigado.